Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Porque a partir de agora, no módulo 53, nós vamos começar uma nova jornada acadêmica. E essa jornada acadêmica chama Planejamento Estratégico. Então, lá atrás, lá vocês, quando vocês estavam iniciando aqui o EAD da Unicesumar, nós trabalhamos conceitos da administração e ética empresarial. Isso, Cristiano. Inclusive, resgatou uma frase do professor Cristiano. Essa daí você foi buscar lá no baú, hein, Cristiano? Exatamente isso, ó. Então, pega essa, né, Cristiano? O profissional que você deseja ser no futuro depende do estudante que você é hoje. Ê, Cristiano, pegou lá no baú essa frase, hein? Bacana, parabéns por ter lembrado essa frase do professor lá no primeiro ano. Exatamente. E aí, nós vamos começar essa jornada, nós vamos subir um pouquinho o farrapo com vocês. Porque lá em conceitos da administração, a gente trabalhou o nosso POD-CC, nós trabalhamos que um bom engenheiro, um bom gestor de produção industrial precisa ter o POD-CC. Vocês lembram o que é o POD-CC? Planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Só que agora, nessa disciplina, nós vamos preparar vocês para um olhar mais estratégico. Independente da posição que você estiver dentro de uma empresa, quer seja como gestor, quer seja como diretor, quer seja como assistente, quer seja como analista, quer seja você buscando o seu lugar ao sol como futuro profissional de engenharia de produção, é fundamental vocês terem um olhar estratégico. Isso faz a diferença. Isso, Felipe, você lembrou também da síndrome de Gabriela, que a gente trabalhou lá na nossa primeira aula, que legal! Olha só como que é bom tá com alunos, né, que aprenderam ali com a gente ali e pegaram, né, isso que a gente trouxe lá no início. Exatamente, parabéns, que legal, fico muito feliz por todas essas lembranças. Quer dizer que a gente marcou algo em vocês. E nesse marcar, nós queremos marcar também em vocês planejamento estratégico. E dentro do planejamento estratégico, eu quero mostrar nesse exato momento como será a nossa jornada, já que vocês assumiram um compromisso conosco de estar conosco nas 9 aulas. Isso, Cristiano! Cristiano, você está pegando o caderninho do primeiro ano, né? Lá, que legal! Lembrou do chá também. Competência, habilidade e atitude. Que legal, parabéns! Que os demais estudantes também começam a puxar da memória. Exato, a gente falou sobre o chá. E aqui em planejamento estratégico, eu quero apresentar para vocês como será a nossa jornada. Então, na aula de hoje é mais inaugural mesmo, tá? Fiquem tranquilos, tá? Então, é uma aula mais aberta, que eu posso estar interagindo, olhando nos olhos de vocês, literalmente olhando nos olhos. Eu estou me sentindo numa sala de aula, e nós estamos numa sala de aula, e eu quero esse compromisso da parte de vocês também, aí do outro lado da tela, que vocês se organizem no seu ambiente, na sua casa, no seu cafofo, no seu espaço de estudo, para que você possa aprender em planejamento estratégico essas 9 paradas que nós teremos pela frente. A primeira, que nós vamos começar a partir de agora, que já começamos, eu vou trazer para vocês a base sobre estratégia, apresentando os fundamentos. É algo bem básico nessa primeira, que eu vou começar a preparar o terreno nas primeiras aulas, e nesse apresentar, nós vamos ver
a origem da estratégia. Nós iremos perceber também a estratégia com o olhar empresarial. Então, essa aula é bem tranquila. Já na nossa segunda aula, nós iremos trabalhar o tema 2 da nossa unidade 2. Então, do nosso material didático, nós temos 9 unidades. Em cada aula ao vivo, nós iremos trabalhar uma unidade do nosso livro, ok? É dessa forma que vocês vão se organizar. Então, na aula 2, nós iremos trabalhar os impactos ambientais sobre as estratégias organizacionais. Então, aqui a gente já vai subir um degrau na aula 2, a gente vai perceber como futuro engenheiro, como futuro profissional, nós temos um olhar abrangente, olhando o cenário à nossa volta. Porque é fundamental você, como futuro profissional, você, como futuro engenheiro, compreender que aquilo que acontece no ambiente externo afeta diretamente os negócios e a estratégia do negócio. Já na nossa terceira aula, nós iremos trabalhar com vocês diagnóstico para missão, visão, valores e objetivos organizacionais. Então, a proposta na terceira aula é a gente fazer esse diagnóstico. O que é uma missão, professor? O que é uma visão? O que são valores? Como relacionar tudo isso a objetivos organizacionais? Então, isso será tema lá do nosso terceiro encontro. Já na nossa quarta aula, nós iremos trabalhar sobre propósito organizacional e a construção de cenários. Porque você, como futuro profissional, é necessário você compreender cenários que podem acontecer no ambiente produtivo, no ambiente empresarial, e dentro desses cenários é nós ilustrarmos um cenário otimista, realista, pessimista, porque caso as coisas não vão muito bem, eu tenho um plano B, eu tenho um plano C. Então, isso nós vamos preparar vocês na quarta aula. Já na nossa quinta aula, nós iremos trabalhar o planejando as estratégias empresariais. Aqui sim, a gente preparou o terreno nas 4 primeiras aulas, e aí eu vou começar a fazer algumas entregas com vocês, com algumas ações que podem ser realizadas através de estratégias empresariais. Já na nossa sexta aula, eu vou ampliar o olhar de vocês, trazendo tipos e fundamentos das estratégias, para que vocês possam estar percebendo quando que eu tenho que usar uma estratégia mais de ataque, quando que eu tenho que usar no meu negócio uma estratégia de defesa, quando que eu tenho que usar uma estratégia para que eu possa estar mantendo a minha posição dentro do mercado. Isso nós iremos observar na sexta aula. Por fim, no nosso sétimo encontro, nós iremos trazer para vocês ferramentas para o planejamento estratégico. Na sétima aula, literalmente, nós vamos abrir a caixa de ferramenta, proporcionando para vocês algumas ferramentas que são aplicáveis no dia a dia de um bom gestor, de um bom engenheiro que quer colocar no bolso planejamento estratégico, que quer ter ações estratégicas dentro da empresa. Por fim, na oitava aula, nós iremos falar sobre implementação, colocando em prática o planejamento estratégico. Quais são as dicas? Quais são as orientações que o professor irá trazer para vocês lá na aula número 8? E por fim, para fechar toda essa nossa jornada acadêmica, nós iremos trabalhar as boas práticas no planejamento estratégico. Entendendo, eu quero fazer um esquenta aqui com vocês, já que tem uma galera que já conhece o professor, que a gente já trabalhou lá no primeiro ano, o Eberson acabou de chegar, a Oceane também acabou de chegar, sejam muito bem-vindas. Todos muito bem-vindos. Eu quero saber de vocês, dessas 9 aulas aqui que está nessa jornada, qual dessas daqui que o teu grau de ansiedade está maior? Para que eu possa também estar me preparando. Vou me preparar para todas,
como a gente sempre faz, dar o melhor para vocês, mas eu quero saber do Eberson, do Cristiano, do Douglas, do Alisson, do Manuel, do Ricardo. Qual dessas aulas? Só coloca o número para o professor saber. Ó, o Francisco já colocou todas. KKKKK. Isso mesmo, Francisco, que bacana. Eu quero saber se alguma dessas daí você está mais ansioso. Aula 2, aula 5, aula 9, 8. Só coloca o número ali. O Fabrício Carlotto colocou a 8, a Cíntia 6. O Cristiano já primeiro a partir de hoje. Hoje é mais um esquenta, tá? Fiquem tranquilos, tá? Então o professor tem uma entrega de ouro aqui para vocês e vai dar tempo tranquilo. Esse momento está reservado e planejado para isso mesmo. A Amanda foi bem esperta, colocou todas. O Renan, número 5. O Eduardo, 7. O Daniel ajuda mais nas aulas direcionadas ao mapa. E o seguinte, Daniel, ó, o professor Giovanni, eu já encaminhei para ele um vídeo explicativo sobre a orientação do mapa. Logo, logo, se não tiver postado lá no estúdio, logo, logo o professor Giovanni vai postar, tá? Onde lá o professor detalha a explicação do mapa. Depois tem um outro vídeo da atividade de estudo 1. Então, lá no estúdio, tem lá o professor, tintim por tintim, se eu não me engano, são 15 minutos de explicação. É aquela... Não é nem colher de chá. É uma xícara inteira que o professor entrega lá no mapa, tá? Então assiste lá. E se tiver alguma dúvida, manda no Fale com o Mediador, que daí o professor Giovanni vai fazer o possível para responder. E se ele precisar da ajuda da minha pessoa, eu também vou colaborar juntamente com o Giovanni. Uma galera colocando, a Laísa colocou todas, kkkk. O Douglas dos Santos, a número 4, o Gilmar 7, o Jair 7, ó. Tá bem ali, 7, 8, a número 4. Ótimo, bacana, bacana, bacana. Excelente, tá? Então, ó, já vi ali um esquenta ali de vocês ali, da qual que eu tenho ali que me preparar muito bem para poder fazer em toda a aula uma entrega de ouro, como a gente sempre fez aqui dentro do EAD da Unicesumar. Pois bem, conhecendo a nossa jornada, como será daqui para frente, nós já começamos esse esquenta. Hoje é uma aula mais básica, tá? Como o professor falou, fiquem tranquilos. Então, hoje, nós vamos apresentar os fundamentos. Olá, Anderson, seja muito bem-vindo, que dê um oi ali para o professor. Que bom ter a tua companhia aqui, Anderson. Nós estamos na primeira aula, já fizemos um esquenta aqui, tá, Anderson? Então, o pessoal já se comprometeu a estar com a gente em todas as 9 aulas, inclusive... Eu quero ver você também, tá, Anderson? Os dois Anderson que chegou, o Anderson M e o Anderson Luiz. Sejam muito bem-vindos aí. Seguinte, então dentro dos fundamentos que nós iremos apresentar aqui para vocês, antes de eu trazer aqui, eu preciso fomentar algo com vocês nesse início da nossa aula, que pode fazer a diferença na carreira de vocês ou dar aquela chacoalhada nesse início da nossa aula sobre planejamento estratégico. E esse algo, antes, nós temos as nossas metas de aprendizagem, aquilo que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, revelar o que se espera do engenheiro na atualidade, apresentar a origem da estratégia, definir os fundamentos bases da estratégia organizacional e compreender a estratégia segundo uma visão não convencional. Essas serão as nossas metas de aprendizagem. Só que o seguinte, revelar o que se espera de um engenheiro na atualidade. Eu fiz questão de trazer isso aqui na nossa primeira aula do módulo 53 sobre planejamento estratégico, para justamente dar uma chacoalhada em cada um de vocês. Dar uma chacoalhada no Luigi, nos Anderson, no João Vitor, no Daniel, no Hélio, na Bruna, no Alisson, todos vocês que já estão ali conectados conosco. Que é mostrar para vocês o que se espera de um engenheiro na atualidade. E para deixar isso de uma forma bem palpável, que essa é a problematização da nossa
aula de hoje, a nossa aula número 1 sobre planejamento estratégico, que eu quero começar com esse divisor de águas, que eu vou conectar o que se espera, essa expectativa de um engenheiro na atualidade, e até mesmo eu quero fazer um outro esquenta aqui com vocês. Nesse momento, gente, e eu me sinto numa aula com vocês. Isso, Wagner, pega essa aqui comigo. E eu me sinto numa aula com vocês, quando eu estou olhando para a câmera, eu estou me sentindo olhando nos olhos de vocês. É o seguinte, eu quero um outro esquenta aqui na nossa aula, nesse nosso diálogo que a gente está fazendo junto. Na sua opinião, o que se espera de um engenheiro na atualidade? Pode colocar ali no chat, com o teu conhecimento, com a tua bagagem, com aquilo que você traz. O que na tua opinião, se espera de um engenheiro de produção na atualidade? Pode escrever ali no chat, quem sabe, bata ali com o vídeo que o professor vai trazer aqui com vocês. E aí, enquanto começam a vir as participações, o Lincoln foi o aluno mais rápido do Oeste, já colocou ali para nós, criação e inovação, o Daniel, bem preparados profissionalmente, o Guilherme, soluções, realmente algo que se espera, soluções, resultados, o Douglas, inovação e resolução de problemas, excelente, o Douglas lembrou da resolução de problemas, o Fabrício, conhecimento de teorias e sabedoria para saber aplicar com eficiência, o Josebias, se espera decisão, excelente, o Ederson, resumido, que tudo possa fluir, legal, já trouxe essa ideia da fluidez, o Sidmar, desenvoltura, o Eberson, solucionar problemas, entre tantas outras participações que está vindo ali no chat. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar bastante ali no chat, fazer bastante interação aqui com vocês. Bom, e o que se espera, nós podemos colocar 3 grandes pilares. Tudo que vocês estão trazendo ali faz muito sentido, mas eu gostaria que vocês anotassem. Vocês lembram que o professor gosta de fazer vocês trabalharem. Então, caneta e papel na mão, ou abre um bloco de notas aí para você digitar. Então, o que se espera de um engenheiro na atualidade tem 3 grandes pilares. O pilar técnico, que é o que você está aprendendo, que você já evoluiu bastante aqui no EAD da Unicesumar, já teve bastantes disciplinas técnicas que vão fazer com que melhore a tua hard skills. Depois, um outro pilar é interpessoal, que aqui a gente já tem as soft skills, então são relacionamentos, comunicação, liderança, e a gerencial, que essa disciplina de planejamento estratégico vai ajudar justamente a entregar esse gerencial. Então anota aí, o que se espera de um engenheiro na atualidade, nós temos 3 grandes pilares. O pilar das competências técnicas, o pilar das competências interpessoal e gerencial. Anotou? Está anotado aí no seu caderninho de 10 matérias, lá do primeiro ano, que a gente está resgatando ele. Inclusive, alguns alunos resgataram algumas frases aí do professor. Itens que nós aprendemos lá na nossa primeira aula. Tem uma pergunta aqui que foi colocada do João. Aí depois, professor Giovanni, eu vou pedir para você responder o João, tá? Pode responder ele, por favor, direto ali no chat. Essa questão mais ali do cadastro, tá? E responde ele, por favor. E pode voltar aqui novamente aqui nos slides, por favor, professor Giovanni. Então, aqui nós temos, dentro das competências técnicas, interpessoal e gerencial, eu vou trazer aqui para vocês a questão de um vídeo. Nesse vídeo vai ilustrar justamente essa ideia das competências técnicas, interpessoal e gerencial, para que vocês possam estar visualizando essa questão aqui na prática. Então, vídeo na tela, já voltamos. Por favor, professor Giovanni, coloque em destaque o vídeo. Em relação à área de engenharia, o público em geral ainda enxerga que é uma área na qual os profissionais trabalham apenas com números e processos, focado apenas na área de ciências exatas.
Esta é uma visão que tem que mudar. Os engenheiros atuais e do futuro devem ser profissionais completos, ou seja, além de competências e habilidades técnicas, tem que ter competências gerenciais e bom relacionamento interpessoal. O profissional que tem apenas competência técnica dificilmente se manterá no mercado. Em relação ao futuro, o mercado demandará engenheiros qualificados, que estão aptos a gerenciar projetos, dominam novas tecnologias, são empreendedores e, principalmente, que tenham ideias inovadoras para a solução de problemas complexos. Considerando que as empresas têm buscado máxima eficiência para serem competitivas no mercado global, podemos considerar que os engenheiros qualificados serão muito disputados nos próximos anos. Alguns temas são indispensáveis para o engenheiro que deseja obter sucesso, como otimização de processos e simulação em geral, assim como automação de processos e gestão de projetos e processos. Pesquisa e desenvolvimento e inovação certamente serão áreas de destaque, já que não podem ser substituídas por máquinas. Para ser protagonista na área e se destacar, o engenheiro atual e do futuro tem que ter uma visão mais global e interdisciplinar dos processos e sistemas. Devem saber analisar sistemas complexos. Para isso, é importante que esse profissional se qualifique continuamente e que essa qualificação tenha característica interdisciplinar. O profissional deve ser curioso, querer melhorar sempre procurando saber o que as empresas e universidades que são referência no mercado, exemplos de sucesso, assim como seus profissionais e pesquisadores, têm feito de diferente e inovador. Eles devem se questionar sempre no sentido de encontrar soluções melhores que as atuais, devem procurar ter uma visão diferenciada, criativa, uma visão fora da caixa. Perceberam que interessante nesse vídeo que ele revela o que se espera desse engenheiro na atualidade? Você como futuro profissional? E nesse momento eu gostaria de fazer vocês refletirem. O que você tem feito para se aproximar das competências gerenciais? Porque as competências técnicas, você está realizando esse curso do EAD da Unicesumar e nós nos sentimos honrados em ter cada um de vocês como nossos estudantes. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. A soft skills, você está se desenvolvendo a parte de competências interpessoais, comportamentais, as tuas atitudes, você como futuro líder. Mas e as gerenciais? O que você tem feito? Faça essa reflexão e se você quiser colocar aqui no chat, vai ser muito bem-vindo. Então uma galera chegou ali também, o DJ F, seja muito bem-vindo. Ali, legal, bacana ali a participação de cada um de vocês. Ok, então o que você tem feito para se aproximar das competências gerenciais? E para ajudar você nessa busca das competências gerenciais, vem justamente a nossa disciplina de planejamento estratégico. Então essa disciplina, ela vem para auxiliar no desenvolvimento dessa competência, para que realmente, quando você, como futuro engenheiro, um futuro profissional, você estiver atuando no meio empresarial, no meio industrial, você tenha condição e você tenha competência para poder aplicar um planejamento estratégico. O Deco colocou ali para nós relatório dentro da empresa, processo. Ele tem visto também os problemas dos setores. Dessa forma, ele tem se desenvolvido dentro da área gerencial. E essa disciplina não está aqui à toa. Essa disciplina de planejamento estratégico, para justamente você ter essa percepção, essa competência gerencial. E antes de nós avançarmos, nós vamos compreender a origem, não onde que veio. E olha que interessante que a estratégia, ela tem origem na área militar. Então, ela tem a sua origem etimológica e conceitual na estratégia, que se deu na área militar. E a palavra estratégia, ela deriva do grego estrategos, que é uma combinação de stratos, que significa exército, e agem, que significa liderar.
o que tem o significado no general no comando de suas tropas. Então, lá no passado, quando as nações elas tentavam fazer conquistas, então ali já se teve a ideia da estratégia. O que aquela nação faria para poder fazer um ataque, para fazer uma defesa? Então é essa proposta e essa é a origem da palavra estratégia que se deu na área militar. É claro que os nossos estudos, nós iremos nos debruçar sobre a área empresarial. Esse é o foco da estratégia que nós iremos trabalhar com vocês durante as 9 aulas. Como eu disse lá no começo, eu vou começar a preparar vocês em cada uma das nossas aulas para quando a gente chegar a partir da 5ª, da 6ª, da 7ª, a gente já está preparado para fazer algumas aplicações no meio empresarial, no meio industrial, dentro da parte da estratégia. Pois bem, quando a gente olha para dentro da estratégia, dentro da área empresarial, eu acabei recorrendo aqui a Oliveira, onde ele nos traz exatamente qual o conceito da estratégia aplicável ao mundo organizacional. Antes de eu trazer aqui e destacar a frase de Oliveira, o Guilherme trouxe um comentário bem interessante ali no chat, que o Guilherme colocou para nós. Eu tenho um livro chamado A Arte da Guerra. Fala muito sobre a estratégia. Eu também possuo esse livro, Guilherme, de Sun Tzu, que ele cita a origem da estratégia que ele utilizava lá na Ásia para poder ter as conquistas dele. Então é bem interessante mesmo que a gente consegue sim fazer essa associação da área militar dentro da área empresarial. Inclusive, lá na aula 7, nós iremos falar sobre alguns tipos de estratégias de guerrilhas. Bacana! Ali também, o Cristiano trouxe ali também uma outra dica de livro. Eu gosto muito também do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas. Bem interessante também, uma excelente leitura. Obrigado. E aqui, colocando todos vocês na mesma página, nós temos o conceito da estratégia dentro do mundo organizacional, segundo Oliveira. Então, Oliveira nos traz que, anota isso, que isso é bem importante, anota isso, coloca aí. Estratégia está correlacionada à arte de, olha que interessante, é uma arte de utilizar adequadamente, aqui tem uma palavra-chave, então eu vou utilizar adequadamente os recursos físicos, tecnológicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos problemas e a maximização das oportunidades que estão no ambiente empresarial, o que não é controlável. Então, trazendo aqui de uma forma bem palpável para cada um de vocês, Oliveira nos faz refletir que a estratégia ela é a arte de utilizar, então estou dentro de uma empresa, utilizando os recursos que eu tenho disponível, físico, então as pessoas, os cargos, os colaboradores, os recursos físicos que eu tenho, os materiais, os equipamentos, os maquinários, tudo aquilo que eu consigo tocar dentro da empresa. O escritório, o parque fabril, e depois, eu utilizando adequadamente cada um desses recursos, pessoas, maquinários, equipamentos, instalações físicas, também os recursos tecnológicos, sistema de informação, BI, inteligência artificial, tantos recursos tecnológicos que nós temos disponível dentro da empresa. Depois, o financeiro, recursos financeiros, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, disponibilidade e humano. Então, ele pega essas 4 esferas, recurso físico, tecnológico, financeiro e humano. Então,
a estratégia está muito relacionada. O que eu vou fazer com as minhas instalações físicas? O que eu vou fazer com a tecnologia que eu tenho disponível ou vou ter que buscar tecnologia fora? O que eu vou fazer com o recurso que eu tenho disponível? Recurso que eu digo dinheiro. Eu vou ter que buscar fora, né? Pedir emprestado, entre aspas, para o banco. E os recursos humanos que eu tenho dentro da empresa? As competências, as pessoas, eu vou ter que buscar fora. Então, a estratégia está muito relacionado o que eu faço com esses recursos dentro da empresa. Só que com dois grandes objetivos. Minimizar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de intervenção de mercado, concorrente, que pode diminuir o meu espaço dentro do mercado. E, além disso, maximização das oportunidades. É olhar, poxa, eu tenho ali o Douglas que tem aquela competência, eu tenho ali o Almir que tem aquela competência, poxa, os dois são da área comercial, então vamos buscar uma oportunidade na região tal com o nosso produto. Perceberam? Então, essa é a primeira divisor de águas que eu quero que vocês tenham nesse começo da nossa aula. Primeiro, que a estratégia tem essa origem militar, e trazendo para o contexto empresarial, é nós utilizarmos adequadamente os 4 grandes grupos de recurso que nós temos disponível dentro da empresa. Recurso físico, tecnológico, financeiro e humano, a fim de minimizar qualquer tipo de problema ou ocorrências que podem ocorrer dentro da empresa e a fim de maximizar oportunidade. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro conceito que eu quero que vocês peguem nesse começo da nossa aula. Pois bem, depois disso, eu vou trazer aqui algumas palavras-chave para vocês. Que estratégia, ela também está relacionada a um plano. Então, lá que a gente viu em conceitos da administração e ética empresarial, que o professor resgatou lá no começo da minha fala, na aula de hoje, sobre o nosso PODCC, que são as funções administrativas, então nós vamos puxar o P lá de conceitos da administração, lá da administração mais base, que é o P de planejamento. Lembra da gente sair do fazejamento e irmos para o planejamento? Então a estratégia, ela está muito nesse plano. O que eu vou fazer? O como eu vou fazer? O até quando eu vou fazer? O porquê eu vou fazer? O quanto custa fazer? As ações estratégicas que eu vou colocar dentro da empresa para melhor utilizar os meus recursos tecnológicos, físicos, humanos. Percebam como que as coisas já vão começando a amarrar aqui nesse raciocínio que o professor está trazendo para vocês. Então, a estratégia, ela também está relacionada a um plano, que é uma direção, que é uma guia, que é uma ação futura, um caminho a ser trilhado. Tem muita relação. Então, se eu quero bolar uma estratégia comercial para conseguir um novo espaço em uma região. Então, eu vou montar uma estratégia, eu vou montar ações para uma ação futura que eu quero. Então, a estratégia, ela é ampla e aí vem ali os objetivos. Mas isso eu vou detalhar com vocês, são cenas dos próximos capítulos. Nesse momento inicial, nessa preparação com cada um de vocês, é a gente compreender que a estratégia está relacionada a um plano, que é uma direção, um guia para uma ação futura. Então, faça essa anotação também, que é uma forma de nós aprendermos, além da gente ouvir, nós escrevendo também a gente aprende. Então, a estratégia é um plano. Além disso, nós também temos que estratégia é um padrão. Então, um comportamento consistente ao longo do tempo. Como quando uma empresa decide trabalhar com produtos destinados a classes, consolidando uma estratégia de segmentação superior. Então, o padrão aqui não está no sentido que eu vou fazer desse jeito e desse jeito sempre eu vou fazer. Nananina não.
Nada de síndrome de Gabriela. Inclusive, vocês lembraram, né, da síndrome de Gabriela. Nada disso, nada. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Aqui com vocês, não. Não nesse sentido. Padrão no sentido de que é preciso ter estratégia dentro da empresa. É um comportamento consistente ao longo do tempo. Não no sentido de que eu vou usar só uma estratégia para o mercado. Não é isso. O padrão é que padrão de se ter estratégias dentro da empresa. Então coloca aí um próximo ponto de atenção. Estratégia é um padrão. No sentido de padronizar esse ter estratégias dentro da empresa. É nesse sentido. Ter esse comportamento consistente ao longo do tempo. Então, eu vou ter estratégia para a área comercial, para a área industrial. Muitos de vocês vão estar elaborando, planejando, desenvolvendo, implementando estratégias dentro da área industrial. Isso vai fazer muito sentido. Então, o segundo tópico, estratégia é um padrão. Dando sequência, aqui a gente também tem uma visão não convencional da estratégia. É outro conceito que o professor precisa entregar aqui para vocês na nossa aula de hoje, porque a tradicional é ter essa estratégia do plano, do padrão, no sentido de sempre ter alguma estratégia dentro da empresa, eu sempre ter um guia, sempre saber que eu quero chegar em algum lugar com a minha empresa, com a minha marca, com a minha área industrial ou com o meu setor. Por que não eu ter um olhar estratégico dentro do setor que eu atuo? Ah, professor, mas eu não sou gestor de área. Ainda. Você está se capacitando para isso. Você está buscando o seu lugar ao sol para isso. Então, também você pode aplicar tudo que nós vamos aprender durante as nossas 9 aulas dentro do setor. Ou você como assistente, como analista, ou como auxiliar ainda, ou como estagiário. Não tem problema onde você está. O que você tem que pensar, onde você quer chegar. E aí você vai indo passo a passo. E aqui, para a gente fechando esses fundamentos iniciais, nós temos também essa visão não convencional, que foi um estudioso que acabou observando ela, que foi Henry Mitzenberg, que ele fez uma abordagem prática em seus estudos. E para ficar mais fácil para o professor explicar esse conceito para vocês, eu vou trazer através de uma imagem. Essa imagem, ela ilustra muito bem essa ideia da visão não convencional. Então, o convencional é uma estratégia que é pretendida, ou seja, eu pretendo ter uma estratégia na área industrial, na área comercial, eu pretendo ter uma estratégia para montar um novo parque fabril. Ok, é uma estratégia pretendida, que ela pode ou não ser deliberada pelo conselho, pela diretoria, pelos proprietários da empresa. Caso ela não seja pretendida, bem onde eu estou aqui com o mouse, ela vai ser uma estratégia não realizada. Já quando ela é aprovada, nós chamamos de uma estratégia deliberada. Eu estou liberando aquela estratégia para ela ser realizada. Esse daqui, essa seta do pretendida, para o deliberada ou não realizada, e a realizada é a convencional. Só que Mitzenberg, em seus estudos, ele percebeu o seguinte: existe, e isso ele viu na prática, e por isso que nós estamos estudando, e eu estou trazendo esse olhar para cada um de vocês. Então percebam que ele observou, esse estudioso, que essa estratégia de Mitzenberg, ele que fez os estudos, ele percebeu que existia fatores externos, fatores internos, algumas ideias que acontecia dentro da indústria, dentro da empresa, que emergia
É essa a proposta. É isso que ele viu. Poxa, tem a ideia ali do Douglas, que ele acabou lendo o livro Estratégia do Oceano Azul e ele percebeu uma estratégia diferente daquilo que estava pretendido de montar um novo Parque Fabril. Ele teve uma ideia, então emergiu ali do Douglas. Essa proposta, ela vem além de vir de cima para baixo, ela veio de baixo para cima e acabou sendo uma estratégia realizada. Por isso que se chama de estratégia não convencional, porque ela foge do fluxo natural, de vir da diretoria, de vir do conselho, que vem do proprietário. E também na prática, também pode surgir uma ideia de mercado, um novo posicionamento de mercado, através de um colaborador, independente da posição hierárquica, que se for uma ideia consistente, se for uma ideia que faz sentido, por que não ela ser planejada, ela ser pensada para que possa ser realizada? E essa foi a ideia de Mitzenberg, através desses estudos. Então percebam que essa aula foi um momento mais para preparar mesmo vocês, para vocês compreenderem que a origem da estratégia se deu na área militar. Nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas focado a estratégia no meio empresarial e logo na sequência nós vimos que a estratégia está muito relacionada a um plano, a um padrão e vimos a estratégia não convencional. E para fechar aqui a nossa aula, que a gente tem que respeitar, né, os 50 minutos da nossa aula, passou tão rápido, né? Já estamos aqui entrando nos minutos finais da nossa aula. O professor trouxe aqui também para vocês o porquê aprender sobre administração, que é importante a gente entender para que se tenha resultados, para que se tenha rumo, para que se tenha direção, para que se tenha um negócio sólido e para que se tenha êxito na profissão. E aqui, para a gente fechar essa nossa primeira aula de planejamento estratégico, o que aprendemos até aqui? Então, aquilo que se espera do engenheiro na atualidade, a estratégia, sua origem e a estratégia organizacional, que vai ser o foco da nossa aula, e depois a estratégia segundo uma visão não convencional. E a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço. Tchau!